Oi, pessoal, tudo bom? Começando aqui a nossa live, esperando o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Hoje estou muito feliz, muito feliz. Mandem corações, podem mandar bastante corações. Eu amo coração. De onde vocês são? Comecem a colocar de onde vocês são, quero saber. Quero saber qual estado, qual a cidade. Estou muito feliz aqui de dividir com vocês essa live de hoje, essa live com educadoras que eu conheço particularmente, foram convidadas com todo carinho para compartilhar um pouquinho com vocês. Sejam todos bem-vindos. Adoro corações, adoro. Que legal, bem-vindos. Olha só, pessoal, olha, tô lá em Brasília, mas é aqui do Sul, São Paulo, pessoal de Porto Alegre, colegas, amigas, Cláudia, Dani. Eu vi que a Andresa entrou também. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Olha só, vou explicar então, já que já estou entrando, vou começar a explicar como que vai funcionar a nossa live de hoje. Quem acompanha aqui Convocar Infância, sabe que um dos nossos objetivos é compartilhar as práticas. Compartilhar as práticas de educadores. Trazer educadores para falar. No primeiro momento ali, depois de um mês de Instagram que a gente tinha, eu fiz uma live convidando pessoas na hora para participar. Foi uma ótima experiência, adorei. Mas aí eu quis mudar um pouquinho, né? Vamos mudar, né? Então dessa vez eu convidei educadoras, essas eu já conheço, mas a ideia é trazer educadoras que eu também não conheço, que eu conheço pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, para compartilhar as práticas, né? As práticas que elas realizam na sala, na escola, né? Então, eu trouxe duas pessoas hoje como convidada, que no primeiro momento vai ser a Sabine Kozler, aqui de Porto Alegre, educadora de chão de escola, de educação infantil, pesquisadora também, e ela vai vir falar então para vocês um pouco da experiência dela e também acho que a gente aprende muito assim, né? Eu minha vida inteira foi assim. E depois, no segundo momento, a gente vai encerrar a live, até para salvar duas lives, tá? As duas lives. A gente encerra 30 minutos por aí e recomeçamos com a Clara Frota, então, para fazer essa jogada, então, com as duas, vamos escutar as duas educadoras hoje. Então vai ser diferente, tá? E já quero deixar o convite aqui para me procurarem, porque eu quero fazer isso no mês que vem com mais duas educadoras, já sabendo quem vai ser as duas educadoras, então não vai ser surpresa. Só que eu queria conhecer duas educadoras da rede pública. Então vocês trabalham na rede pública, querem compartilhar essas experiências com a gente. Mês que vem a gente vai fazer duas da rede pública. E assim a gente vai fazendo, tá? Então sempre uma live do mês vão ser com educadoras de chão que querem compartilhar essas experiências com a gente, tá? Eu acho que vão ter assim muitas maravilhosas e com certeza eu acho que a gente tem que dar visibilidade. A gente tem que fazer esse carinho no coração, né? A gente merece. Então, pra gente não perder muito tempo, eu já quero chamar a Sabine para falar com a gente, contar a história dela e depois, em seguida, vem a Clara, certo? Hoje vai ser muito legal. As lives estão maravilhosas. Gente, o mês de agosto tá fechado com tanta gente legal. Assim, eu tô com meu coração a mil já. Cada pessoa que vai falar. Bom, sexta-feira, eu vou contar depois pra vocês quem vai ser sexta-feira. Mas assim, todo mês tá muito legal. Mês de setembro já estou começando também. Tá bem legal. Fica então, acompanha a gente toda terça e sexta às 18 horas. A gente tá tentando manter o mesmo horário pro pessoal criar essa rotina, assim, de assistir a live. Certo, Oi, Viridiana? Oi, pessoal. Então, eu vou chamar a Sabine agora para conversar com a gente. Tô muito feliz de chamar minha amiga. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer assim, ó, já vai chamar, já vai conversar, porque são duas que vão falar com a gente hoje, né? Oi, Olá, tudo bom? tudo bem? Está me ouvindo bem? Gente, tudo certo. Essa é a Então tá. Sabine, quero apresentar para vocês, pedagoga, professora de chão de escola, de educação infantil,
que gosta muito do que faz, pesquisa junto, vai atrás, ela vai se apresentar para vocês e vocês vão conhecer um pouquinho da trajetória dela. De como ela começou, de como ela fez essa transformação também, que ela dessa caminhada teve essa transformação. E também para a gente poder se identificar, porque muita gente se identifica quando a gente escuta outro educador falando, né? Então, Sabine, te apresenta, seja bem-vinda. Ó, Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Achei bem bacana, Dani, esse teu espaço, né? Porque eu acho que quando a gente escuta a experiência dos outros, a gente se identifica, a gente às vezes modifica, né, a nossa experiência. Então, achei bem bacana esse teu espaço para os educadores falarem das suas experiências. Então, eu sou a Sabine, daqui de Porto Alegre, trabalho com educação infantil sempre, foi sempre educação infantil. Lá em 2007, quando eu entrei na faculdade de pedagogia, eu já comecei com os estágios não curriculares, né? Passei por algumas escolas ali, tive umas experiências que não foram muito boas, né? Que a gente chega e fala, poxa, não, educação infantil não pode ser isso que eu tô vendo aqui, né? Mas em seguida, em 2009, eu cheguei na escola que eu tô até hoje, né? Que é o Universo Mágico. E aí, quando eu cheguei nessa escola, crua, né? 2 anos de estagiária eu tinha. Era uma escola pequena, mas uma escola que eu entrei e eu pensei assim, é o lugar que eu gostaria que os meus filhos estudassem, sabe? Eu não tinha filho ainda na época, mas era uma escola que tinha um compromisso com a verdade, e era uma coisa que me incomodava em algumas escolas que eu passei, né? De tu mostrar para as famílias uma coisa e dentro da escola acontecer diferente. E nessa escola isso não existia, era uma escola que tinha um compromisso com a verdade. Então eu me senti bem lá e falei, bom, vou fazer a minha história aqui. E fiz, né? Tô há 12 anos na mesma escola. Foi uma escola que se modificou, chama Universo Mágico a escola. Foi uma escola que se modificou com o passar dos anos, né? Assim como eu me modifiquei também com o passar desses anos, mas que nunca perdeu a essência, assim, né? Falando em fazer pedagógico, a escola que eu trabalho, ela nunca foi uma escola que pensou dentro da caixa, né? Sempre foi uma escola diferente, assim, que tinha uma coisa diferente, assim. A gente sempre deu voz às crianças, a gente sempre nunca deu nada pronto para eles, né? Sempre que pensou que eles tinham que construir as coisas, né? Nunca receber nada pronto. E então isso era uma coisa que sempre foi da nossa rotina, assim. E aí, durante muitos anos, a gente fez a coisa dar certo, né? Foi uma escola que cresceu muito, em pouco tempo, né? Cresceu de número de alunos, cresceu de número de equipe, cresceu em estrutura. E então a gente pensa, poxa, se realmente isso está acontecendo, é porque está dando certo, está fazendo a coisa certa. E realmente a gente estava fazendo a coisa certa. Era uma proposta de escola que respeitava a criança, né? E aí, lá em 2017, chegou uma sementinha diferente a ser plantada nessa escola, que foi a nossa psicóloga, a Priscila, que foi visitar a Reggio Emília. E aí, quando ela trouxe essa proposta, até a Sandra, numa live com a Dani, já contou essa história. Quando ela trouxe essa proposta, todo mundo ficou assim, opa, mas espera aí, não, isso não existe, né? Isso não pode acontecer. E aí a gente fica, mas como assim será? Né? Uma coisa que acontece lá na Europa pode acontecer aqui no Brasil. E aí a gente começou a pesquisar, começou a entender melhor. Ela trouxe muita coisa bacana, ela contava muita coisa legal pra gente. E aí o que aconteceu? Depois de quase 10 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, aconteceu essa transformação, assim, na minha cabeça, no meu fazer, né? Eu tinha feito uma pós-graduação antes, que antes de terminar o primeiro semestre eu já ficava pensando o que eu tô fazendo aqui, né? Não vou dizer que, tipo, foi em gestão da educação, então não vou dizer que foi uma perda de dinheiro, porque, né, e quando a gente fala em educação, nunca é, mas não me acrescentava em nada, assim, enquanto educadora, enquanto
sala de aula, de mudar a minha prática, não me acrescentou. E em 2017, quando eu comecei a conhecer essa nova proposta, que daí a gente começou a buscar cursos, um cursinho de um dia que eu fazia a respeito já modificava o meu fazer. Uma palestra de 2 horas que eu assistia já modificava o meu fazer. E aí eu ficava pensando, meu Deus, isso realmente deve ser uma coisa bem bacana, né? E aí eu me lembrei muito de uma professora que eu tive na faculdade, Ana Cristina, que ela foi minha orientadora de TCC, que ela dizia assim, Sabine, para tu poder falar sobre um assunto, tu precisa ler sobre ele. Tu precisa pesquisar sobre ele. Para tu ter propriedade para falar sobre algo, tu precisa buscar. E aí foi o que eu pensei, eu não, só um pouquinho, né? Se realmente isso é tão legal, se traz tanta coisa bacana, eu vou ir pesquisar sobre esse assunto, né? E vou buscar, vou me informar e vou querer saber. E aí foi o que aconteceu. A gente começou a fazer curso, né? A própria escola começou a trazer formações para os funcionários. Eu comecei a buscar isso fora também, vários com a Dani, né, Dani? Fizemos juntas. Verdade. Apareceu a Paty na nossa vida, que da Ser Humano, que, né, com curso de atelierista, até a próxima educadora que vai falar também fez o curso, né? Então é um curso que realmente transforma. A gente começa a se preocupar com várias outras coisas que às vezes passavam em branco na nossa rotina, né? Coisas pequenas. E então essa modificação foi acontecendo a partir daí. E aí a gente pensa assim, poxa, mas espera aí, eu tô há 10 anos fazendo a mesma coisa e ela tá dando certo. Por que que agora eu preciso mudar? Por que que eu vou modificar uma coisa que tá dando certo há tanto tempo? E aí a gente começa a pensar, mas será que realmente está dando certo? Ah, tá dando certo, porque a escola cresceu, porque as crianças saem daqui bem, as crianças aprendem, as crianças são felizes aqui dentro, mas será que elas não podem ser mais felizes? Será que a gente não pode fazer mais por elas? E aí, nessa busca, entrou na minha vida vários conceitos que a gente tinha, mas que talvez a gente não nomeava, né? Por exemplo, assim, a questão do protagonismo infantil, né? Do registro das falas da criança. Por exemplo, um projeto, assim, né? A gente sempre teve um projeto muito bacana, a escola sempre foi uma escola que alimentou muito essa questão da natureza, dos elementos naturais, né? A gente tem um espaço muito bacana na escola, com animaizinhos, com natureza. Então, isso sempre existiu ali pra gente, né? Mas esse projeto tinha início, meio e fim. Lá no início do ano, eu entregava ele para um semestre inteiro, né? Com atividades muito legais, com propostas muito bacanas para as crianças, mas que tinham início, meio e fim. A gente fazia baseado no que elas nos passavam. Mas eu pensava, né? Eu pensava de acordo com a sondagem que a gente fazia ali no início do ano. E aí depois, quando veio essa nova metodologia, essa inspiração, né, que a escola teve para se modificar, isso mudou. A gente tem os projetos, eles têm um início, mas eles não têm um fim, né? A gente não quer dizer que também, cada dia acontece de uma vez, não, mas a partir do que a gente vai observando na criança, a gente vai construindo esse fazer pedagógico, né? Todo dia uma coisa diferente, assim, às vezes eu planejei uma linha ali até semana que vem, em cima de algo que me falaram na semana passada que despertou o interesse da turma. Mas aí amanhã surgiu uma coisa muito mirabolante que eu não posso deixar passar. E aí a gente vai e modifica, né? A gente tem essa liberdade, a gente tem esse respeito pela criança de conseguir entender o que ela está querendo, o que ela está buscando, né? E aí, em cima disso, fazer o nosso fazer pedagógico, né? E aí entra várias outras questões, assim, que antes não tinha e que agora tem, que é a questão da estética, dos materiais, né? Da diversidade desses materiais e, principalmente, da gente confiar na criança.
né? Da gente saber assim, não, esse material, será que ele não é perigoso para ela? Será que ela não vai se machucar? Né? Da gente confiar poxa, ela é uma criança de 3 anos, mas ela pode utilizar um copo de vidro para tomar água, né? Mas ela pode utilizar um material para cortar argila ali, que talvez seja um pouco pontiagudo, mas que vai ter a supervisão de uma professora ali para orientar ela. Então, essas foram as modificações, assim, que eu senti nessa mudança de proposta. E daí a modificação interna de tu te tornar uma professora pesquisadora, né? Porque antes disso, eu considero a minha formação bem completa, assim, da faculdade de pedagogia. Né? A faculdade que eu me formei era uma faculdade bem exigente, assim, né? Ela tinha estágios bem completos, tinham professores maravilhosos, então isso sempre me deixou muito segura, assim, né? Para praticar as coisas que eu aprendia. Mas, ao mesmo tempo, hoje, se a gente for olhar, eu não me formei há tanto tempo assim, né? Eu me formei há 8 anos. Já muita coisa que eu aprendi lá, já talvez não se aplicaria hoje, né? A gente já tem outras experiências, outras práticas, outras inspirações que deram certo e que a gente pode modificar, que não tem porquê a gente manter fazendo a coisa sempre do mesmo jeito. E isso é bacana para a gente pensar para quem está começando, né? As educadoras que estão começando agora, de buscar realmente qual é o seu chão, assim, sabe? De pesquisar as diferentes formas, as diferentes inspirações, e de ver, assim, qual é o seu chão, o que você gosta de fazer, né, para que linha você quer seguir. Sempre respeitando a criança, claro, mas também serve também para quem já está há muito tempo fazendo a mesma coisa. Uhum. E aí a gente conversa lá com as educadoras que estão há 20 anos, né, Dana? E é assim, né, Sabine? Eu assim, tô encantada, porque eu não precisei fazer nenhuma intervenção, que tu tá colocando tudo do teu coração. Ela tava bastante nervosa, gente. Ela estava nervosa em falar pra vocês. Eu só sei fazer live falando besteira, eu não sei falar sério. Mas olha, tá todo mundo encantado com a tua fala, tá todo mundo falando muito. E assim, uma coisa que tu falou bem, antes de fazer, a gente tem que ser, né? Então tu tem que acreditar no que tu tá fazendo. E eu acredito que nessa tua fala tu conseguiu passar pro pessoal que antes de tu... a escola agora, bum, vai ser inspirada em Régio, vão mudar tudo, vão mudar... O que tu precisou fazer? Precisou entender. Então, tu foi atrás de pesquisa. Além do que a escola te trouxe, tu também foi pesquisar, tu foi ler, tu foi entender. Porque realmente, quando caiu a bomba, tu pensou, ei, peraí, como que é isso? Né? Será que vai dar certo? Tu não, as partes eu que sempre fui uma pessoa super adaptável, assim, sabe? E eu me vi incomodada com aquilo. Exato. Porque, né, poxa, eu tô 10 anos fazendo a mesma coisa que tá dando super certo, né? Olha a quantidade de famílias que saíram daqui felizes, olha que essas crianças se transformaram, né? Por que agora eu vou ter que mudar? Exato. E aí, não, só um pouquinho. Se é para melhor, então a gente tem que mudar. E às vezes não é nem para melhor ou para pior, é para fazer diferente. Exato. Né? Não é porque uma coisa vem dando certo assim tantos anos que, poxa, por que eu não posso fazer diferente? É que por que não pode dar mais certo? É cultural. É cultural. A gente veio de uma educação assim, onde professor sabia, professor trazia. Não é que era errado, era uma outra época. E outra, a gente também não a gente não pode ser fiel a uma proposta. A gente vai se inspirando e vai trazendo e vai colocando. Coisas que todo mundo fala. Régio é lá em Régio. Aqui a gente vai fazer o nosso jeito, mas assim, com inspirações novas. E eu acho que isso que a escola faz. Foi uma coisa que a escola sempre deixou muito clara pra gente, assim, né? É uma inspiração. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão, né? E não é só uma inspiração, são várias, porque a gente está falando de pesquisadores, de mentores, né? A gente está falando ali de
de Malaguzzi, de pessoas. E até deixar uma dica aí para as pessoas que estão conhecendo agora essa linha, que tem muita gente, a gente acha que não, mas tem muita gente que está conhecendo agora ou que nunca ouviu falar, né? Tem a Bíblia, assim, Linguagens, que foi aonde eu fui buscar, foi o primeiro livro, assim, que eu fui buscar, e que aquilo ali traz muita clareza pra gente do que o método fala, do qual é a inspiração, né? Do porquê as coisas acontecem da maneira que acontecem lá. Então, isso foi a virada de chave, assim, né? Quando eu li esse livro, assim, foi o que eu disse, não, realmente, né? Só da metáfora ali das 100 linguagens, né? Da criança feita de 100, aí tu já começa a mudar o teu jeito de pensar. Porque estava tudo ali, né? Na nossa cara, criança. Centro é a criança, Tudo ali. Né? A pesquisa é a criança ser a pesquisadora junto, não tanto como nós como educadores, né? Mas também dar esse protagonismo, deixar ela ser essa protagonista, né? E é que nem tu trouxe. A gente sair de uma a gente dá essas possibilidades para eles, né? Tu pensar em coisas que vão dar essa possibilidade para eles de pesquisa, de pensar, de se desenvolver, né? Tu oferecer isso de uma maneira que eles possam fazer sozinhos, né? Não é assim, de qualquer jeito. Uhum. Até quando a Sandra fez a live, ela falou que a gente ouvia muito lá na escola, tipo, a criança estava ali pendurada de cabeça para baixo, agora é régio, ela pode fazer o que ela quiser. Uhum. Né? E não é bem assim que as coisas funcionam, tem que ter, né, aquela... E é para isso que a gente estuda, se realmente fosse assim, a criança pode fazer o que ela quiser, a gente não precisaria estar sempre estudando, sempre pesquisando, sempre buscando, né? Então, tem tudo... Né? A importância de vocês entenderem, de vocês depois passarem também para as famílias, né? Para as famílias poderem entender. Que também não era uma coisa assim, agora deixa eles fazerem o que eles quiserem, tá tudo bem. Não é isso. Sim. Né? Sim, e isso foi uma... Ai, meu Deus, gente, olha aqui. Vem cá dar oi para as pessoas. Oi, quem tá na live? Lucas. Querida. E eu acho que é isso, assim, Dani. É a questão do meu fazer pedagógico, assim, essa transformação foi o que me marcou. Né? E ao mesmo tempo eu penso assim que eu não cheguei aonde, né? Eu nunca vou chegar num nível assim que tipo que eu diga não, tá tudo bem, eu já consegui, né? Zona de conforto. Aprendi o suficiente na minha vida e eu acho que essa linha nos permite isso, assim, a buscar sempre e nos tornar essa professora de chão, assim, essa professora pesquisadora. E o mais bacana é que quem realmente passa por essa transformação e se transforma nessa professora pesquisadora não quer mais sair do chão. Né? Depois não volta mais. Não estar com as crianças não é mais prazeroso pra gente. Todo mundo fala que depois de conhecer essa proposta, tu não consegue mais voltar para o que tu fazia antes. Já muda total. E tu ia falar sobre as famílias, sobre a dificuldade que foi essa mudança também? Sim. Aí tem tudo isso que a gente enfrenta, né? Porque daí as famílias também vinham falando vinham no... Ai, Lucas! As famílias também vinham dessa coisa do tipo, elas fazem a mesma coisa todos esses anos que deu certo. A gente tinha crianças que tinham um irmão mais velho, que tinham saído lá da escola, ou que tinham um irmão mais velho que ainda estavam lá na escola, e que daí as famílias também estavam se perguntando, né? Do tipo, por quê? Por que a gente vai mudar? Por que o jeito que estava não estava legal? Né? Então, essas barreiras a gente também encontrou com as famílias. E aí, o importante da gente ter propriedade de falar, né? Que foi, Lucas? Olha ali, teu pai chegou, vai lá. Isso é ao vivo, é assim. Isso é ao vivo, gente. E além de professora, sou mãe de 2. A Isa, que tem 10 anos, e o Lucas, que tem 2. E os 2 tiveram a história dentro dessa escola. Né? Eu sou um exemplo vivo de família que passou por essa transformação, né? Porque a Isa pegou o início da Universo
né? E toda a questão da transformação, da mudança. E o Lucas já chegou nessa nova realidade, assim. Então, eu sou a prova de que as duas realidades dão muito certo, né? E que a gente só precisa fazer diferente e se modificar. Exato. Porque a Isa, que pegou toda o método antigo, ela foi muito feliz dentro da escola. Ela aprendeu muito, né? Ela teve muitas vivências. E agora o Lucas que está chegando lá, idem. Né? Também é muito feliz lá, também tem muitas vivências. Então é aquela coisa, não é que não dava certo, a gente só está melhorando uma coisa que já dava certo, e aí incluindo essa questão do respeito, do protagonismo da criança, né, da diversidade de materiais que às vezes a gente não conhecia, e aí agora é uma coisa que tá ficando comum para eles, né? A gente sempre traz o exemplo da argila, que na escola infantil, antes a gente usava argila, sei lá, uma vez no mês, numa proposta, né? Ou fazia ali durante o projeto, tu colocava ali 2, 3 vezes de argila para dizer que botou, né? Para ter aquela coisa de trabalhar modelagem e tal. Isso! E aí a argila agora é aquela coisa que eles têm intimidade, que tu vai dar ali aquela peça grande, que eles vão manusear e vão se aprimorar e vão mexer. Então teve toda essa questão assim que chegou depois e que caiu perfeito em tudo que a gente já fazia lá na escola e que dava certo. Então eu acho que a ideia. E hoje Pode tu falar, se Dani. considera, então, uma educadora pesquisadora. E tu acha que com essa tua fala, assim, hoje, aqui, que tem pessoas de todo o Brasil te olhando, não? Além de pessoas da escola, colegas, amigos, família, que eu já vi que tem bastante gente aí, mas tem pessoas de todo o Brasil te escutando também. E pessoas que também procuram essas inspirações. Hoje tu te considera, então, também uma inspiração para outros educadores nessa tua prática de hoje? Eu acho que sim, eu acho que não só na minha prática, mas na questão toda pessoal de tu aceitar essa transformação, de tu entender a importância dela, né, para o teu fazer pedagógico para as tuas crianças, né? Então eu acho que o recado que tem que ficar para as educadoras assim é isso, né, de que não é sempre que a gente está certo, nunca é tarde para mudar, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Nunca é tarde para mudar, mesmo que tu esteja há 20 anos fazendo a mesma coisa, nunca é tarde para tu mudar, para tu te reinventar, principalmente se isso for um benefício para tuas crianças, né? E outra coisa que eu acho muito importante que as pessoas falam assim: "Ah, ela está falando de uma escola privada que tem condições", né? E não, quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, todas as pedagogias, né, todas as inspirações que a gente tem, a gente vê que elas também dão certo em escola pública, né? E isso prova que o que realmente faz a diferença é o querer do professor. Não só o que a escola nos oferece como material ali. Então, o querer do professor faz toda a diferença, né? Natureza, material desconstruído, tudo isso são coisas que não têm custo, né? Então, qualquer professora que realmente tenha vontade, que vá buscar, que vá entender a importância do uso desses materiais com as crianças, pode fazer em qualquer lugar. Seja ela numa escola pública ou numa escola particular. Então, acho que isso fica assim de aprendizado para as pessoas que estão assistindo, que não conhecem e que querem, né, que questionam a sua prática pedagógica, assim, né? A gente se considera educadora de chão quando a gente não consegue se imaginar em outro lugar. Exato. Né? Eu acho assim, que as pessoas estão tudo colocando ali, maravilhosa, o apoio, tá inspirando sim, o pessoal de Curitiba, o pessoal de São Paulo. Então, assim, eu acho que é bem isso que tu colocaste. Eu já vou te dizer que a gente está nos últimos minutos, então se tu quiser finalizar com a tua apresentação. E te dizer assim, ó, muito obrigada por ter aceitado, né? Eu sei o quanto tu inspira, assim, porque tu é uma amiga inspiradora, uma colega inspiradora,
Com certeza, a gente tem uma grande parceria e acho que isso vai para a vida, né? Isso aí não é só dentro da escola, mas é para a vida. Sim, sim. E eu acho que, assim, as pessoas que estão aqui hoje, elas querem escutar educadores que fizeram essa prática, mudaram essa prática, que fizeram essa prática dar certo, que acreditaram, que nem tu falou, tem que acreditar. Para poder fazer, tem que acreditar. E eu acho que essa partilha é muito importante. Tanto tu estar na rede Com pública, na rede certeza. privada, é importante. O que importa, a equipe que tu está importa também, a gestão é muito importante também nesse momento. Então, acho que tu teve Sim, todo esse teu aprendizado dentro da escola e que tu cresceu muito e que tu inspira, sim, né? Você é grande. Então, agora quiser dar o teu final. obrigada, obrigada, amiga. Sei que, né, como tu falou, assim, eu já tinha dito no início, eu acho que esse teu espaço é bem bacana, né? Deixar esse convite para as pessoas que estão assistindo, que são fora daqui de Porto Alegre, né, que quiserem trazer a sua prática também. Eu acho que tem muita coisa a acrescentar, seja ela qual for, né, a prática. E dizer isso que eu estava falando, assim, né, que a gente se considera educadora de chão quando a gente não consegue se imaginar fazendo outra coisa, né, estando em outro lugar. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, que estão assistindo, se elas estão assistindo uma live numa página que fala sobre a primeira infância, com certeza são pessoas que estão buscando e que estão querendo se aprimorar e se transformar. Então, eu acho que fica essa ideia, assim, de que nunca é tarde para a gente mudar a nossa prática pedagógica e que ela pode ser diferente sempre, ser melhor sempre, desde que ela sempre respeite a criança, né? Respeite a infância. E obrigada, Dani. É isso aí. Um beijo para a galera aí da família, da escola. Me perdoem o Lucas aqui fazendo gritaria. A E tu gente não faz viu ao o vivo. Bolt lá atrás. O Bolt deu o ar dele também. Fechou também. Ah, É isso então aí. tá. A gente entende. Vocês não viram meu Zoom com as crianças. É uma maravilha. Obrigado, Sabine. Então, assim, pessoal, para quem Eu que tá agradeço, Dani. assistindo, Beijo aí para a vocês. live. Tchau, pessoal. Obrigado. Aí eu vou salvar agora. Essa live ela vai ficar salva separada, então, da Sabine. E aí eu já entro de novo para começar a da Clara Frota. Então, dá tempo de tomar um golinho d'água, um golinho de café, mas é 1 minuto. Salvei, E iniciamos voltar. a live com a Clara Frota, tá bom? Beijo, obrigada. Beijo, gente. Obrigada.